Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Olimpíada. E na aula de hoje a gente vai falar do princípio de contagem. São vários exercícios que usam contagem de formas diferentes. Contagem não é só contar números, a gente vai ver que tem a ver com contar possibilidades, contar combinações e muitas outras possibilidades, tá bom? Antes de começar, eu queria só dar um recado de que na semana que vem a gente volta para o presencial, tá? A partir da semana que vem a gente volta. Óbvio que quem estiver em casa, quiser continuar em casa, as aulas vão ser transmitidas, mas não vai ter mais aula gravada. E o Hangout vai ser tudo ao vivo do colégio. Ok? Então, vamos lá. Como a gente pode ver aí no slide, primeiro que ele traz um textinho aí falando, né, de quanto modo nós podemos nos vestir, quantos números menores do que 1000 possuem todos os algarismos pares. E ele fala que contar coisas é tão antigo quanto a própria humanidade, porém ao longo do tempo, as ideias evoluíram e novas técnicas surgiram. Existem várias formas de contar coisas. As mais simples delas é a contagem caso a caso, quando você conta um a um. Este processo é o que mais usamos no nosso cotidiano, geralmente para contar quantidades pequenas, né, pessoal? Mas é uma forma primitiva de resolver nossos problemas. Vamos aprender uma técnica mais prática pensando no seguinte exemplo. É óbvio que cada caso vai ser um caso e a gente vai ter técnicas diferentes para casos diferentes. Então, por exemplo, se eu falo para vocês quantos quadradinhos tem num tabuleiro que é 9 por 9, você não precisa contar de 1 até 81 para achar todos os quadradinhos. Você pode fazer 9 linhas vezes 9 colunas, que vão ter 9 linhas, e você vai fazer 9 vezes 9 do 81. Isso é uma técnica de contagem. Vamos dar uma olhadinha aí no problema 1, para a gente entender que técnica que a gente vai usar e o que, de novo, a gente vai aprender aí no final até o final da aula. Vamos lá? Então ele fala aqui que uma porta só abre quando usamos simultaneamente a chave e o cartão corretos. Se você possui duas chaves e três cartões, quantos testes devemos fazer para garantir que a porta irá abrir? Então, pessoal, repara que você vai ter duas chaves, e aí dá para a gente montar isso de duas maneiras diferentes. Dá para a gente montar na quantidade de chaves possíveis, duas. É isso que eu vou montar aqui. Ele não está riscando minha luzinha. Agora apareceu todos os riscos de uma vez. Então são duas chaves. E cada chave tem 3 cartões. Isso que eu estou fazendo, pessoal, é uma técnica chamada árvore de possibilidades. Não era a melhor maneira de eu resolver este exercício, mas eu estou mostrando uma técnica de contagem, que é eu pegar a chave 1, a chave 2 e relacionar com o cartão 1, 2 e 3 e também a chave 2 com o cartão 1, 2 e 3. Tudo bem? Bom, então essas são as 6 possibilidades. Outra maneira era eu ter feito uma tabela. E aí vai ficar bem parecido com o que a gente acabou de falar dos quadradinhos, né? do tabuleiro. Então eu tenho duas chaves e eu tenho 3 cartões. Então pode ver que o número de chaves com cartões, então chave 1, cartão 1, 1 e 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3. Então vamos colocar aqui, ó, chave 2, cartão 1, chave 2, cartão 2, chave 2, cartão 3, chave 1, cartão 2, chave 1, cartão 3. Essas são as 6 possibilidades, tá? São duas maneiras diferentes de resolver. Mas, basicamente, o que a gente precisava fazer? Duas chaves vezes 3 cartões são 6 possibilidades. Mas essa é uma maneira de representar diferentes. Por que eu estou mostrando as duas? Porque eu estou fazendo uma coisa que era bem mais fácil de só multiplicar. Eu estou representando dessas maneiras mais complicadas. Porque quando os números aumentarem, às vezes vai ser fácil fazer mais um ou fazer outros. Isso que a gente está fazendo aqui é o princípio multiplicativo. Então eu tenho duas opções de chaves, 3 opções de cartões. Basta eu multiplicar as duas opções de chaves pelas 3 de cartões que eu chego na minha resposta. Tudo bem? Pessoal, que usar o princípio multiplicativo é mais fácil do que contar opção por opção quando os números são muito grandes. Imagina que eu tivesse 5 chaves e 30 cartões no exercício anterior. A gente teria 150 opções. Isso é o princípio multiplicativo. Basta eu multiplicar um pelo outro. Ou quando eu tiver muitas opções também. Imagina como que eu vou fazer uma tabela
quando eu tiver 5 blusas, 3 cartões e 2 pares de sapatos, como esse exercício. Repare que a tabela fica inviável, né? Das 3 maneiras que eu mostrei, que é o princípio multiplicativo, a tabela e a árvore de possibilidades, a tabela ela fica inviável. Como que eu vou fazer uma tabela que eu vou ter 3 entradas aí? Eu precisaria de uma tabela tridimensional, ou precisaria fazer uma tabela e depois dessa tabela eu fazer uma outra tabela com resultados dessa primeira. Então, ia ficar bem complicado de resolver. Repare que aqui pela árvore de possibilidades ainda é possível, não é o jeito mais fácil, não é o melhor jeito, mas eu tenho 5 blusas, cada uma sai 3 calções, tá vendo? Cada uma sai 3, cada uma sai 3, cada uma sai 3, cada uma sai 3 e ainda de cada outra sai 2, sai 2, sai 2. Por isso que chama árvore, tá vendo que fica aparecendo um monte de galhos que vão se ramificando, e aí eu vou ter todas as possibilidades aqui. Se a gente contar quantos risquinhos eu tenho aqui no final, né, nessa coluna aqui, eu vou ter a quantidade de possibilidades, mas obviamente é muito mais fácil eu utilizar o princípio multiplicativo, de que 5 blusas com 3 calções, eu já tenho aqui 15 possibilidades. Vezes 2 pares de sapatos que eu posso usar cada uma dessas combinações, eu vou ter 30 combinações possíveis. É muito mais simples, obviamente. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Até aqui estava muito óbvio, muito fácil e eu quero aprender algo novo na aula de Olimpíada. Então vamos lá. Então, de quantos modos podemos pintar um tabuleiro 1x4 usando apenas 3 cores, sem pintar casas vizinhas da mesma cor? Pessoal, imagina que você tem 3 cores, então. Um tabuleiro 1x4 é isso daqui, né? Uma linha por 4 colunas. E aí, quantas opções eu tenho para pintar isso daqui? Nossa, será que eu vou ter que pintar todas aqui, escolher alguma cor e fazer e ficar testando? Aí, às vezes, eu vou poder pintar uma cor aqui, não vou poder usar ela aqui de novo, mas daí depois eu vou poder usar essa cor. Meu Deus, como que eu faço isso? O jeito é a gente olhar quadradinho por quadradinho e pintando um de cada vez e usar o princípio multiplicativo. Então, a minha primeira casa não tem ninguém pintado. Então, a primeira casa eu vou pintar. Quantas cores eu posso usar na primeira casa? Bom, eu tenho 3 cores, nada me impede de pintar com qualquer cor. Então, eu venho aqui e posso pôr 3 cores. Ok? A segunda casa, das 3 cores, eu já usei uma antes. Me sobraram 2 opções. Então, eu posso pintar, por exemplo, aqui de branco, aqui de amarelo e vermelho. Ok? Então, são 2. Se eu fosse fazer a árvore de possibilidade, teriam 3 no momento, e agora eu só tenho 2 para não repetir. A árvore de possibilidade vai ficar gigantesca, a gente não vai usar ela, só para mostrar para vocês o que a gente faria. Pessoal, eu já usei uma cor aqui, usei outra cor aqui. Quantas cores sobraram para usar aqui? Bom, eu não posso repetir a mesma que eu pintei a casa anterior. Mas repare que há 2 casas antes, aquela primeira cor que eu usei, eu posso usar de novo. Então, existe uma cor que eu não usei ainda e existe a primeira cor. Então, tem 2 cores que eu posso usar aqui, porque ele deixa eu repetir cor, ele só não deixa pintar 2 casas seguidas, 2 casas vizinhas da mesma cor. Gente, a última casa eu não posso usar a cor dessa casa, mas eu posso usar as outras 2 cores, ou talvez as outras 2 cores que estão usadas anteriormente. Então, eu vou ter aqui mais 2 cores para usar. Então, repara, pessoal, eu tenho 3 opções para começar, depois 2, depois 2, depois 2. Então, 3 vezes 2 vai dar 6, vezes 2 vai dar 12, vezes 2 vai dar 24. Então, é só a gente usar aqui o princípio multiplicativo, tá bom? Esse tipo de análise a gente vai usar bastante em Olimpíadas. Cai muito exercício desse tipo de quantas possibilidades para pintar uma casa de uma determinada regra ou algo desse tipo, ok? Vamos lá, próximo exemplo. Só para poder falar do próximo exemplo, eu preciso explicar um conceitozinho para vocês antes de mais nada. Então, suponha, vamos partir de uma situação problema. Suponha que Carlos, Felipe, Mariana e Ana estejam em uma fila. Se trocarmos a posição de alguns deles, dizemos que isso é uma permutação. Pessoal, permuta é uma troca. Tá? Então, permutação, eu estou fazendo uma troca, eu estou mantendo os mesmos elementos, mas eu estou trocando eles de posição.
Então, nesse caso, a ordem ela é importante, né? Imagina que eu tenho em cima da minha mesa um apontador, um pacote de balas e um celular. Se eu trocar eles de posição, vou ter um apontador, o celular e um pacote de balas, por exemplo, eu fiz uma permutação, ok? A pergunta é, quantas permutações podemos ter usando 4 pessoas? Ou seja, quantas posições diferentes essas pessoas podem assumir, quantas filas diferentes usando as mesmas pessoas a gente consegue fazer? Então, lembrando que, por exemplo, eu falei, ó, Carlos, Felipe, Mariana e Ana. Se eu colocar só a Ana na frente, Ana, Carlos, Felipe e Mariana, já é uma fila diferente. Se eu trocar o Felipe com a Mariana, Ana, Carlos, Felipe, Ana, Carlos, Mariana e Felipe, já é uma outra fila. Então, quantas filas a gente consegue fazer? Quantas permutações dessas 4 a gente consegue fazer? Bom, então, antes de resolver esse problema, vamos introduzir uma notação, um conceito muito usado aí, pessoal, em problemas de contagem, tá? Que é o que a gente chama do fatorial. Isso é uma matéria que a gente vê mais no ensino médio, mas para Olimpíadas é importante, pelo menos a gente introduzir agora. A gente citar, falar um pouquinho, obviamente não vou me aprofundar muito, mas vamos falar um pouquinho do fatorial. O que é o fatorial, pessoal? É quando eu coloco um número e eu coloco esse ponto de exclamação depois do número. O que significa isso? Que é um número bravo? Que é um número afirmando alguma coisa com muita convicção? Não. E ele é o produto, n fatorial, é o produto de todos os números até chegar em n. Então, ó, 1 vezes 2 vezes 3, n menos 1 vezes n. Como assim? Ó, vamos ver aqui no nosso exemplo 1. Calcule 4 fatorial, 5 fatorial e 6 fatorial. Eu vou deixar para vocês aí calcularem o 5 e o 6. O 4 fatorial, pessoal, ele é o produto de todos os números até o 4. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Isso é o 4 fatorial. É a multiplicação de todos os números até o 4. Todos os números inteiros, né? Todos os números naturais, tirando o zero. Então, ó, 1 vezes 2 vai dar 2, vezes 3 vai dar 6, vezes 4 vai dar 24. Então, a gente fala que 4 fatorial é 24. Quanto que é 5 fatorial, pessoal? Quanto que é 6 fatorial? Repara que você vai fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Bom, você já tem o 24 aqui, que é até o 4. Basta agora você fazer, multiplicar isso por 5, multiplicar por 6, para chegar no 5 no 6 fatorial. Nossa, mas olha que questão difícil essa. Calcule 100 fatorial dividido por 98 fatorial. Meu Deus, essa conta vai dar imensa. Já pensou, pessoal, fazer isso daqui na mão? 1 vezes 2 vezes 3, vezes 99 vezes 100. Nossa, vai ficar impossível fazer isso. Ou melhor, ainda vou colocar aqui antes, espera um pouquinho. Vou precisar de uma calculadora, um computador, alguma coisa, porque... Nossa, não vai dar para resolver isso, né? Já pensou? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes... Até chegar no 100 vai ficar um número imenso. E ainda vou ter que dividir pela multiplicação, que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, até o 98. Ah, mas peraí. 1 dividido por 1 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 3. 4 por 4 dá 1. Opa, eu falei 3 por 3 dá 3. 1 por 1 dá 1. 2 por 2 dá 1, 3 por 3 dá 1, 4 por 4 dá 1, 5 por 5 dá 1. Então, até o 98, essa divisão vai dar 1. Ou seja, até aqui ó, vai sumir todo mundo. 100 fatorial dividido por 98 fatorial vai ficar 99 vezes 100. Ah, que facinho. Não preciso de uma calculadora, de um supercomputador, consigo fazer na mão. Então, quer dizer aqui, ó, por exemplo, 47 fatorial dividido por 44 fatorial, depois dividido por 3 fatorial, é só eu pegar aqui 1 vezes 2 vezes 3, lá, até chegar no 47, né? Ou melhor, vamos pegar, para ficar fácil de fazer aqui, ó, eu vou pegar do 44 até o 47, tá? Vou pegar aqui, ó, 44 vezes 45 vezes 46 vezes 47. E vou dividir aqui por 44 fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 3, 3 pontinhos, até o 44. Isso, ainda estou multiplicando por 3 fatorial, então é vezes 1, vezes 2, vezes 3. Ó, tudo isso daqui, dividido por tudo isso daqui, vai dar 1.
né? Porque quando eu tenho multiplicação, eu posso dividir antes esse 1 por esse 1 vai dar 1, esse 2 por esse 2 vai dar 1, esse 3 por esse 3 vai dar 1, 44 por 44 vai dar 1. Então sobrou só 45 vezes 46 vezes 47, dividido por 1 vezes 2 vezes 3. Eu ainda posso pegar o 45, dividir ele por 3 para simplificar. Vai dar 15. Eu posso pegar o 46 e dividir ele por 2 para simplificar. Vai dar 23. E aí eu multiplico por 47. Resolveu essa continha aqui, que não é tão difícil, é multiplicação de 3 números. A gente vai descobrir quanto que é 47 fatorial dividido por 44 fatorial vezes 3 fatorial ainda aí embaixo. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. 47 vezes 23, para ver quanto vai dar. 3 vezes 7, 21, sobe 2, 12, vai dar 14 aqui. Mais, aqui vai dar 14, sobe 1, 8 com 9. Então, a gente vai ter 1, 8, 10 aqui. Multiplicar isso por 15, vai dar 5, vai acabar meu espaço aqui, eu vou fazer aqui do lado, tá? 1081 vezes 15 vai ficar 5, 4 sobe 4, 0, desce o 4, 5. É um 4, vou confundir depois. E é só copiar o 1081 aqui, já que é vezes 1. 5, 1, 2, sobe 1, 6, 16.215. Ok? Essa regra da simplificaçãozinha aqui de dividir o mesmo número por ele mesmo dá 1, é bem fácil. Resolver essa equação, pessoal de sexto ano ainda não viu equação, é mais difícil da gente entender. Eu só vou mudar o slide, limpar o slide, vou resolver isso aqui para vocês verem como forma. O pessoal do sexto ano vai ter mais dificuldade, o pessoal do sétimo talvez entenda, mas de qualquer forma não se preocupem muito, pessoal, se não entender. Mas se entendeu, legal, ótimo, muito bom. Deixa eu só limpar o slide. Então, ó, pessoal, resolva a equação m mais 2 fatorial igual a 72 vezes m fatorial. M mais 2 fatorial, eu não sei quanto que vale, mas eu sei que é m mais 2 vezes m mais 1 vezes m, até chegar no 1, né? Multiplicando um pelo outro, certo? Então seria 1 vezes 2 vezes 3, até chegar no m mais 2. Eu vou passar dividindo desse lado, já que é uma equação, esse número que está multiplicando desse lado pode passar para lá dividindo. O m fatorial. M fatorial é o m vezes o m menos 1 até chegar no 1. Então, tá vendo, pessoal, que isso daqui vai cortar. Isso daqui vai ser igual a 72, tá? É uma equação bem difícil, tá, pessoal? Ainda talvez tenha aqui mais uma matéria muito mais próxima de um oitavo, nono ano do que do sétimo. Então, não sei nem se deveria estar fazendo, mas vou terminar agora que eu comecei. Se você não entendeu, não tem problema. Então, vai ficar m vezes m dá m ao quadrado, mais m, 2 vezes m dá 2m's, e 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui é igual a 72. Nossa, vai cair uma equação de segundo grau. Esquece, pessoal, isso aqui não precisa saber, tá? Mas, só resolvendo aqui, 3m's menos 70. Isso aqui vai ser igual a 0. Vai ficar muito complicado aqui, pessoal. Isso aqui é uma matéria de nono ano, tá? Então ficou bem a mais do que eu imaginei que seria. Não precisa se preocupar de resolver esse exercício aqui, nem sexto, nem sétimo ano. Esse m era para dar menos 10 e mais 7, como não tem aqui fatorial negativo, seria só o mais 7. Mas é sério, pessoal, não precisa responder essa questão aqui, isso é matéria de nono ano. Desse prove que também não precisa se preocupar muito com isso, o importante era entender a notação. Se você quiser provar, se quiser tentar mostrar que isso daí é verdade, pode tentar. E aí qualquer coisa me manda a resolução, depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Importante, era até onde a gente chegou no ponto 2 ali, e até o 3 talvez para o pessoal aí do... o 3 é o que a gente acabou de fazer, então também não precisava. Vamos lá, vamos continuar com essa notação do fatorial, sem pegar a parte complicada. A nossa pergunta: de quantas maneiras diferentes podemos formar a fila Carlos, Felipe, Maria e Ana? Pessoal, tá vendo que eu tenho 4 lugares na fila para ocupar? É bem parecido com aquele quadrilátero, aquele retângulozinho que a gente tinha para pintar.
Quantas pessoas podem ocupar o primeiro lugar da fila? Ah, o Carlos, o Felipe, a Mariana e a Ana. Então são 4 pessoas. Vezes. Quantas pessoas podem ocupar o segundo lugar da fila? Ah, são 4 pessoas. Não, não são 4 pessoas, porque alguém já está no primeiro lugar. Então sobraram 3. Quantas pessoas podem ocupar o terceiro lugar? Eu já tenho uma aqui, eu já tenho uma aqui. Então das 4, apenas 2. E uma última pessoa pode assumir esse lugar. Gente, então eu posso falar que de quantas maneiras podemos formar a fila entre Carlos, Felipe, Ana e Maria? Dá para a gente falar que são 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Na verdade, o mais correto é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, mas dá na mesma ordem, né? Então, 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 são 24 maneiras diferentes que eles conseguem formar essa fila. Com apenas 4 pessoas, são possíveis formar 24 filas diferentes. Legal isso, né? Próximo passo. Vamos lá, então. Um relógio digital. As horas são exibidas por meio de 4 algarismos. O relógio varia das 0 horas até as 23 horas, tá? Né? Não vai chegar... na verdade era para ter 23h59 aqui, mas vamos pegar a regra que ele deu aqui, que o relógio varia das 0 às 23. Quantas vezes por dia? Não sei, eu acho que era para estar 23h59 aqui. Eu vou marcar como se fosse 23h59, tá, pessoal? Vamos resolver o exercício como se tivesse 23h59. Quantas vezes por dia os 4 algarismos mostrados são todos pares? Pessoal, eu tenho o algarismo, os 2 da hora aqui, né? São bem legais, eles são da hora. E os 2 do minuto aqui. Eu quero que todos eles sejam pares. Pessoal, eu vou tratar esses dois como se fosse uma coisa só. Para que os dois sejam pares, ou eu vou ter que seja 0,2, o 0,0 também, 0,0 é par, o 0,4, o 0,6, 0,8, 10 eu não posso porque 1 é ímpar, ok? Aí repare qualquer número que tenha o 10, o 12, 14, todos vão ter 1 na frente, então não pode ter. O próximo, os 2 números que podem aparecer é o 20 e as 22 horas. Repare que 24 horas não marca porque ele marca 00 ao invés de 24. Tudo bem? Este número aqui também pode ser par. Ele pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. 8 não pode, né? Porque não tem nem o 6, na verdade. Porque não vai aparecer 60 minutos, 80 minutos. Ele vai mudar de hora, né? Esse aqui é o ponteiro das dezenas no minuto. Então, só tenho 3 opções aqui. E aqui, quais são as minhas opções? Eu posso ter o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Aqui sim eu posso ter esses daqui. Então, ó, pessoal, repara que então a gente tem quantas possibilidades, considerando isso um bloquinho só, isso um bloquinho e isso outro bloquinho. Como se eu tivesse 3 posições diferentes, tá? Nessa primeira posição, eu posso pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 elementos. Nessa segunda posição, só posso pôr 3 elementos, e nessa última posição, eu posso pôr 5 elementos. Então, no total, quantas horas diferentes mostram apenas os dígitos pares? Quantos momentos diferentes aí mostram todos os dígitos pares? 7 vezes 3, 21. 21 vezes 5, 105 momentos diferentes. Tudo bem? Essa é uma questão que ela usa um pouquinho o princípio multiplicativo, colocando uma exceção na regra, colocando uma limitação na regra, o que faz a gente ter que pensar um pouquinho mais para resolver. Tá bom? Vamos lá, próximo. Na verdade, a gente vai parar por aqui. Eu vou dar mais tempo para vocês fazerem os exercícios hoje. Esses 4 vão estar lá no formulário. Tá? Eles são bem parecidos com o que nós fizemos. Esses 4 são os que eu vou pedir para vocês me entregarem. Então, de quantos modos diferentes podemos pintar usando apenas uma cor? As casas do tabuleiro 4x4, de modo que cada linha e cada coluna possui exatamente uma casa pintada. O 9, quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? O 10, de quantos modos podemos pôr 3 torres de 3 cores diferentes em um tabuleiro 8x8, de modo que nenhuma delas ataque a outra, torre de xadrez aqui mesmo, tá, pessoal?
E a 11, uma embarcação deve ser tripulada por 8 homens, 2 dos quais só remam do lado direito e um do lado esquerdo. Determine quantos modos essa tripulação pode ser formada, se cada lado deve haver 4 homens, né? E a ordem dos homens deve ser considerada. Eu estou deixando no final também, pessoal, deste vídeo, mas não vai estar no formulário, mais alguns probleminhas parecidos com esses. Então, se quiser resolver, dá um pause aqui, resolve eles. E esses não vão estar para entregar no formulário. Aí, se alguém não conseguir resolver um, ficar curioso, quiser saber, na aula que vem, ao vivo, online, presencial, a gente vai ter aí então a gente pode discuti-los e tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Beleza? Tem esses 3 aqui, que são extras então para quem quiser, mais esses 2 aqui também, para quem quiser. Então, se for fazer eles, dá um pause no vídeo, dá uma olhadinha neles, faz e a gente discute na próxima aula. Essa é uma matéria que cai bastante em Olimpíadas. Estudem, façam, aproveitem aí para tentar aprender o máximo possível e tirar todas as dúvidas nas próximas aulas. A aula que vem, a gente vai continuar um pouquinho ainda sobre contagem, trabalhar um pouquinho mais esse conteúdo tão importante. Então, recomendo vocês fazerem esses exercícios para a gente poder discutir bastante na aula que vem. Tá bom? Valeu, pessoal. Abraço. Qualquer coisa, eu estou lá no Hangout para tirar a dúvida de vocês. Até!